A paz do Senhor Jesus, tudo bem, irmãos? Bom, estou aqui para ministrar um pouquinho da palavra do Senhor. E o Senhor Jesus tem uma palavra de bênção para as nossas vidas aqui, neste lugar, nesta noite. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a nossa vida e nos alimentando com a palavra dele, principalmente nesse tempo. E nesse tempo que nós estamos precisando muito, mas muito, do alimento, da edificação e da paz de Cristo sobre nós. Eu quero orar com você neste momento, pedindo ao Senhor Jesus agora que nos dê a direção dele e que você possa se sentar à mesa, assim como eu estou aqui também, para alimentar um pouquinho da palavra do Senhor. E o Senhor tem coisas grandiosas a falar conosco. Vamos orar a Deus? Amém. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia, pela tua infinita graça, bondade e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, meu Pai. Abençoe a cada uma aqui neste momento que vai estar ouvindo esta palavra, que vai estar comendo e se alimentando um pouquinho desse estudo aqui, que tem muito a ver com aquilo que nós estamos muito necessitando nesse tempo, que é a tua paz. Que o Senhor fale conosco e que a tua palavra vá e que gere frutos para a glória do teu nome. Amém. Amém? Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, 7 e 8. Amém? Aproveita enquanto você está pegando a sua Bíblia, chama aí aquele irmão agora, sabe? Chama esse familiar que deve estar no outro quarto lá, dá um toque nele lá, vem cá, vamos embora ouvir um pouquinho a palavra de Deus, vamos embora prestar atenção um pouquinho naquilo que Deus tem para falar com a gente? Pois é. Pega aí a sua Bíblia e abra nesse livro, Filipenses capítulo 4, no versículo 6, 7 e 8. Nós vamos meditar nessa palavra, amém? Filipenses no capítulo 4, versículo 6, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Glória a Deus. Esse livro ele é muito interessante de Filipenses, que ele ensina alguns tipos de comportamentos, de procedimentos que precisamos ter na casa do Senhor, na nossa casa, no seio familiar, em sociedade e aprendendo a viver pela fé. O interessante é que só nessa passagenzinha aí pequenininha, do versículo 6 ao versículo 8, temos algumas aprendizagens aqui, temos algumas formas aqui de estilo de vida que necessitamos aprender. Eu vou listar aqui 5 pontos, 5 critérios que nós precisamos entender para a nossa vida. Primeiro, escolha não viver, não agir com a ansiedade. Veja bem, o versículo diz: não andeis ansiosos. Andar é uma atitude, é a nossa ação mesmo de se levantar com as pernas que nós temos ou a maneira que temos e andamos. Essa atitude é de andar. Mas o texto vem fazer uma comparação, até mesmo analogia de andar com ansiedade. E o que é ansiedade? Cientificamente falando, a ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Não tem problema nenhum ter a ansiedade. O problema da ansiedade é quando ela está desequilibrada. E isso necessita de ajuda, necessita de calibração desse tipo de mecanismo no nosso organismo. Assim como qualquer outra coisa que nós temos em nosso corpo que tem necessidade, assim também a ansiedade em nós. Ela nos ajuda a impulsionar algumas questões sobre a nossa vida. O problema é quando ela está em desequilíbrio. E aí a palavra de Deus vem dizer: não andeis ansiosos. O problema da ansiedade é que a gente ama viver antecipadamente. A gente prevê questões de forma antecipada e sofre antecipadamente ou cria uma expectativa muito grande antecipadamente.
Imagina o que não tem ainda. Uma coisa é você viver ansioso, criando questões que não te trazem paz, mas outra coisa é você aprender a viver pela fé. E você quer saber como? Vamos terminar de analisar os pontos que estamos frisando aqui, só para você entender caminhos importantes para poder aprender a viver pela fé. E um dos critérios, até mesmo para aprender a viver pela fé, é esse: escolher não andar em ansiedade ou não viver em ansiedade. Mas como é que eu vou aprender a viver ou a não andar de forma ansiosa, a não ter atitudes ansiosas? Pela fé, Deus nos dá o segundo passo que está aqui, exatamente em cima desse versículo 6, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo. Não é em detalhes, não é um ponto sim, outro não. É em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que é que te incomoda? O que é que te perturba? O que é que tira sua paz? O que é que está aí na sua mente que fica aí martelando na sua cabeça e que te deixa iracundo, te deixa raivoso, tira você exatamente do equilíbrio da sua vida? O quê? Pense aí. Analise bem. Você já apresentou esse sentimento a Deus? Você já apresentou isso que você está desejando, intentando e querendo para você a Deus? E que está exatamente tirando a sua paz? Aí vem um outro questionamento. Isso aí faz parte do plano de Deus para você? São formas de você questionar exatamente essas questões e você decidir se isso é para você ou não. E mais do que isso, você também entender o que é de Deus para você. Ok? De uma coisa é certa, você é dono da sua vida. Mas quando você abdica da sua própria propriedade, de ser o próprio autor e dono da sua vida e devolta isso a Deus, eu posso te dizer que a consequência dessa maneira de agir é totalmente outra. Uma coisa é quando eu vou e ajo como dono da minha vida, ou isso vai ter resultados, com certeza vai ter. Só que você quer melhores resultados ainda? Devolta a sua vida a Deus e Ele vai cuidar de você. Assim diz a palavra do Senhor, diz: não andeis ansiosos por qualquer coisa alguma, antes apresentei as vossas petições ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Que demais coisas? Exatamente as coisas que a gente vive mais ansioso nessa vida. São as solicitudes da nossa vida. E ele fala que a gente busque primeiro o reino de Deus e todas as demais as coisas nos serão acrescentadas. Sabe por que o Senhor fala isso? Porque é Ele que cuida de nós. Ele mesmo fala, até mesmo nessa parte desse texto que eu disse aqui de buscar o reino de Deus, que é o Senhor quem cuida. O Senhor cuida de nós. Se Ele cuida até dos passarinhos do campo, se Ele cuida até dos lírios do campo, que de manhã estão vistosos, depois secam-se e morrem, o que dirá de nós? O que dirá de nós? Que nós necessitamos muito cuidar dele, então ele cuida de nós em tudo. Se nós mesmos já nos cuidamos, imagina o cuidar de Deus. É infindável o cuidado do Senhor e é inimaginável, só para você ter certeza. Por isso, quando ele fala, apresentei tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus tudo que você está pensando, tudo que você está sentindo, tudo que está te desequilibrando as suas emoções, seus pensamentos, tirando do caminho, do direcionamento certo, daquilo que é para a sua vida. Apresente isso ao Senhor. Essa é uma atitude de fé, de você realmente decidir se posicionar. Deixa eu te falar. Muitas vezes nós temos um grande medo de apresentar nossas fraquezas. Por quê? Para os outros, ou para o mundo, melhor dizendo, quando você fala das suas fraquezas, é sinônimo de que você é muito fraco e que você não tem força nenhuma para se posicionar. Ok, mas para Deus não há problema nenhum em você dizer para Ele as suas fraquezas. Porque ele diz o seguinte: diga ao fraco, ser forte, sou forte. Então, o Senhor é quem te assiste. Ele te assiste e te olha, inclusive, em suas fraquezas. E não tenha vergonha de apresentar as suas fraquezas a Ele. Sabe por quê? Porque Ele vai ter prazer em te ouvir. Ele vai ter prazer em se relacionar com você, tanto nas suas forças quanto nas suas fraquezas, e em todo o tempo ele é contigo. Por isso que o texto diz que em tudo, porém, sejam conhecidas todas as suas questões
ao Senhor. E de que forma? Como é que você vai apresentar isso a Ele para que isso seja conhecido a Ele, as suas questões? Primeiro, orando. Geralmente a gente aprende, principalmente quem inicia, né, no caminho da fé, que basicamente a oração é o seu telefone, é o seu contato direto com o papai. É você falar: e aí, Deus, tudo bem? Paz do Senhor, meu Deus e meu Pai, me atenda, me ouça que eu estou precisando falar contigo. Bom, geralmente você não vai pegar um telefone para falar com Deus, né? Óbvio, mas você entra no seu quarto, você fecha a sua porta e aí você dobra os seus joelhos e com toda a sua reverência você clama ao Senhor e você fala com Ele. E lá no seu íntimo, no seu secreto, você ora a Ele, você fala para Ele as suas fraquezas, as suas petições, as suas tristezas, as suas mazelas, mas também as suas alegrias, aquilo que você quer falar com o Pai ali, ter relacionamento. E essas orações, essas súplicas, elas têm que ser acompanhadas com um quarto tópico, que é o quarto tópico que eu quero falar aqui, que tem a ver também aqui nesse versículo: oração com súplicas, mas com ações de graças. Gratidão, ações de graças, ações de louvor, de gratificação, de glorificação a Deus. E quando você toma a atitude de desenvolver a gratidão ou a gratificação em si, se sentir grato e sentir graças, render graças ao Senhor, vem de nós algo muito interessante do nosso organismo, sobe em nós uma força interior que a gente não tem a capacidade de entender, e é somente Deus quem depositou ela. Somente Deus quem colocou ela dentro de nós. E quando a gente vai, rende graças, Senhor, eu te dou graças, porque mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as mazelas, mesmo com todas as questões, eu ainda sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor é para mim, que o Senhor me abençoou, que o Senhor me deu. Graças eu te dou pelo que o Senhor me deu e também pelo que o Senhor tirou, e bendito seja o nome do Senhor por isso. Quando você toma essa atitude de gratificação, vem essa força lá de dentro e você se sente suprido, se sente satisfeito, se sente completo pela atitude que você está tomando. Agora, uma coisa é quando você está tomando pela sua própria natureza. E quando você entra na zona espiritual, o processo é potencializado. Há uma ação no reino espiritual ao seu favor exatamente naquele momento. Parece que tudo naquele momento, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, conspira ao seu favor quando você apresenta ao Senhor todas as suas súplicas através da oração e com ações de graça. O processo é um grande tratamento para você na sua intimidade, para você no seu relacionamento com Deus, e isso te eleva a patamares inimagináveis, inclusive patamares que talvez nos olhos carnais você não veja, mas no âmbito espiritual é grandioso. E aí exatamente está aqui o conceito, esses primeiros 4 pontos. O primeiro, escolha não viver em ansiedade. De que forma? Clamando a Deus. Esse é o segundo ponto. De que maneira? Orando ao Senhor. E mais um ponto, com ações de graça. Isso tem uma grande consequência. Qual é a consequência? É o que está escrito lá no versículo 7. E a paz de Deus, que exceder, está muito além da nossa imaginação. Excede todo o entendimento. Entendimento exatamente é pensamento, tudo aquilo que tem, não só no nosso consciente, mas no nosso inconsciente também. Tá lá escondido, então isso vai exceder, vai suprir, vai transbordar além daquilo que a gente imagina, né? Nosso pastor tem o costume de dizer que a bênção do Senhor, ela é muito sacudida e transbordante, e é exatamente isso que acontece quando a gente entra no lugar de intimidade, no lugar de buscar ao Senhor em espírito e em verdade, e ali apresentar tudo de nós, tudo do nosso coração, tudo do nosso íntimo. Não é apresentar simplesmente só pensamentos, mas desejos, e desejos profundos, desejos bons e também desejos ruins. Você já parou para sondar e analisar esses desejos, essas intenções que tem dentro de você? Quais dessas questões, dessas intenções que estão dentro de você que te edificam? E mais ainda,
Quais são esses desejos que te levam para mais perto de Deus? Quais são esses desejos que te levam para mais perto do Senhor? Alguma dessas intenções te afastam ou te atraem para mais perto dele? Alguma dessas intenções fazem divisão no meio do corpo de Cristo ou traz edificação? O que faz esses desejos em você acontecer? Aí vem uma dica interessante: apresente isso a ele. Porque talvez de você com você mesmo, você sozinho não dá conta de discernir isso. Você pode até pensar, não, mas a minha atitude é a melhor possível. O nosso coração é muito enganoso e muitas vezes aquilo que pensamos causa mais dissensões do que de fato união. Por isso que tudo em nós tem que ser sondado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E aí quando a gente apresenta todas essas questões em oração, com súplica, com clamor, com ações de graça, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Olha o que faz essa questão. Ele guarda. Essa atitude já não é mais minha ou sua de dobrar os joelhos e orar. Essa atitude já é de Deus, já é do reino. Ele vem guardar o nosso coração e guardar a nossa mente. Por que o nosso coração e a nossa mente? Exatamente, assim diz a palavra em Provérbios, que do nosso coração é que saem as fontes de vida. E muitas vezes isso tem a ver com os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos projetos, os nossos sonhos, tudo aquilo que imaginamos, em qualquer instância, tudo é relacionado ao nosso desejo e aos nossos pensamentos, aos nossos entendimentos. E isso aqui precisa ser guardado. Por isso que a palavra de Deus, por exemplo, lá em Efésios, que fala sobre a armadura do Senhor, fala do escudo da fé. O escudo da fé exatamente protege aqui, e a couraça da justiça protege exatamente qual zona? Do coração, dos desejos, das intenções. E é onde o inimigo, se está guardado, não vai ter acesso. Para quê? Para entrar lá e fazer bagunça. Por isso que hoje Jesus, ele bate a porta e ele quer entrar no seu coração para limpar, para ceiar com você e fazer morada. E aí exatamente o seu coração ser guardado. E o seu entendimento, segundo Efésios também, diz que é o capacete da salvação. E o capacete da salvação, ele guarda. E imagina, você usa ali o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada, que é a palavra de Deus, querido, você tá feito. Claro, tem o restante da armadura, né? O centurião da verdade, a couraça da justiça, as sapatilhas da preparação do evangelho. Você tá armado, você tá pronto para viver nessa terra o propósito, direcionamento que o Senhor tem para fazer e cumprir na sua vida. Por isso, tome hoje exatamente essa armadura para você, para guardar também esses lugares, essas zonas na sua vida que são importantes e que tem total ligação com o Senhor. Seu coração, fonte dos seus desejos, e a sua mente, aonde você pensa, aonde você deseja, aonde você clama, aonde você ama, né? Onde você imagina tudo que você pensa para sua vida. E aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ele vai guardar o seu coração e a sua mente. Vai guardar onde? Em qualquer lugar? Não. A palavra completa é em Cristo Jesus. Aleluia! É com ele mesmo que a gente tem que guardar. A gente tem que guardar a nossa vida em Cristo Jesus. Porque nesse mundo jaz maligno e nada do que está aqui vai perdurar, e as coisas deste tempo já estão se passando, e para a glória do Senhor Jesus, ele está voltando para vir buscar eu e você, igreja do Senhor, lavados e remidos pelo sangue dele, guardados e selados por ele. Aleluia! Por isso, faça essas quatro atitudes listo aqui novamente. Primeiro, segundo versículo 6, não andeis ansiosos. Ainda assim, no versículo 6, para não ficar ansioso, clame ao Senhor. De que forma? Terceiro ponto,
orando com súplicas e com quarto ponto com ações de graça, sempre glorificando, exaltando o Senhor. Consequência disso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai me guardar. Vai guardar a minha mente, vai guardar a minha alma, vai edificar o meu espírito e também o meu corpo. Você pode ter certeza disso. A consequência, o resultado disso vai refletir em todas as áreas, física, espiritual e emocional também. E aí vem mais um quinto ponto, que está lá exatamente no versículo 8. Isso aí é uma escolha. E principalmente para esse tempo é uma escolha. Em que procedimento? O versículo 6 já começou falando de não andar. Já o versículo 8 diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, olhe bem, tudo que você pensa, tudo que você deseja, tudo que você quer respeitar, que considera justo, se tem virtude há e se algum louvor existe, ei, nisto é isso que ocupe o vosso pensamento. Quando você tira todas as questões que te incomodam, que trazem um incomodo para sua paz e para sua alma, você varre, você permite que isso seja retirado e que ocupe a sua mente com todos esses detalhes, respeitável, justo, amável, puro, de boa fama, de boa virtude, de tenha louvor. Quando você coloca estas coisas no lugar, nesse lugar onde havia somente inquietações, perturbações, querido, aí o Senhor diz, pensar exatamente nessas coisas. Porque a atitude de pensar também é um exercício. E quando você exercita a melhor forma de pensar, a melhor forma de agir, você está ocupando o devido lugar certo com edificação. O que não vai ter como entrar? Medo! Medo não vai ter lugar. Aflição não vai ter lugar. Tristeza e angústia também não vai ter lugar. Nenhum tipo de inquietação na alma ou de crise, de ansiedade também não vai ter lugar, porque o lugar já está edificado, primeiro, por Jesus. Segundo, também por estas questões que você escolhe viver. Você escolhe viver. Eu vou te falar uma coisa. Você pode procurar até livros de autoajuda. Você pode procurar conceitos filosóficos, você pode procurar qualquer forma de edificação, ok, são questões que vão edificar somente uma determinada área, principalmente a área emocional e também a área física, mas o espiritual, onde é que fica? Querido, não tem como você edificar-se de forma completa se primeiro Jesus não entrar. E com Jesus a obra é completa. Você pode procurar conceito em qualquer lugar, mas se você não vier na fonte, porque ele é a fonte, ele é a água da vida. Não foi assim que Jesus falou quando encontrou com a mulher samaritana no poço? Me dê água aí, que eu quero beber dessa água. Mas como é que eu vou te dar água? O poço é fundo demais. Aí ele fala assim, se você soubesse quem é que tá te pedindo água só para beber... Você beberia da água que eu tenho e jamais você vai ter sede. Quando aquela mulher encontrou exatamente com essa fonte, meu querido, ali ela se viu totalmente completa. Ali verdadeiramente ela caiu a ficha, ela percebeu, nossa, já estive em outros lugares, mas não há melhor lugar a não ser exatamente na sua presença e receber dessa água viva que é para minha vida. Como é que eu faço para ter essa água? Estando na sua presença, contemplando exatamente e vivendo de acordo com aquilo que ele me orienta, que ele me conduz. Eu tenho certeza que na sua particularidade, que lá exatamente no seu íntimo, na hora que você está lá, que você decide estar somente você e Jesus e mais ninguém, é exatamente lá, nessa sua particularidade, que Jesus te encontra. E quando você decide estar no meio do corpo de Cristo, no meio da comunhão, encontrando com Jesus ali e o seu povo, lá você também é edificado e recebe dessa água, dessa fonte e dessa bênção. E aí, o que ocupa a sua mente? São exatamente as coisas que Jesus vai ministrar ao seu coração e à sua vida.
com certeza, e toma posse dessa palavra. Eu completo aqui o versículo seguinte: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. A prática ou a atitude de andar é uma atitude, um exercício. A prática de quê? Praticar todos os dias traz uma edificação. Praticar um exercício físico edifica o seu corpo. Não é isso? Praticar a leitura exercita a sua mente. Agora, praticar a palavra de Deus todos os dias vai exercitar não somente a sua mente, mas também o seu espírito, vai exercitar a sua alma e a sua ligação, a sua aliança com o Senhor. Então, que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Olha que interessante, Deus é Deus de paz. Deus é um Deus que ele deseja viver contigo e ele quer trazer para ti a verdadeira paz. O mundo prega uma paz. A paz ela está aí, mas ela tem um significado lá e para Deus. Qual o significado de paz? Para Deus, ele é o próprio significado. Ele é a própria paz. Ele é o dono da paz. Ele é o criador da paz. Ele é a paz inteira. Então, querido, não há outra fonte melhor a não ser ele. E repito com você aqui novamente. Primeira coisa, escolha não andar ansioso. Escolha não viver em ansiedades. Escolha não viver com atitudes ansiosas. Segundo ponto, clame a Deus, clame ao Senhor, orando, que é o terceiro ponto, orando ao Senhor com toda oração e súplica mesmo, ore ao Senhor e lá você se quebranta, clama, fala com o Senhor. E aí a quarta atitude, com ações de graça, e seja grato, inclusive eu pontuo aqui uma coisa interessante, geralmente a pessoa que não é grata, a pessoa que não rende graças e não é grata pelo que tem, é aquela pessoa que está insatisfeita com tudo. Ela não agradece pela porção que ela tem, que ela recebeu. Olha, se você vai lá se alimentar, né? Você vai almoçar e você pega lá um prato de comida, você tá vendo vários pratos, você pode até olhos, mas você dá conta de comer aquilo ali tudo? Não dá conta. Você tem que pegar pelo menos um pouquinho da porção e ser grato somente por aquilo ali que tem para você. Não é isso? Então seja grato. Seja grato pelas porções que você tem todos os dias, porque essa porção que você recebeu hoje é o que Deus tem para você. E aí eu digo para você, finalize com essa porção de gratidão para sua vida. E por último, escolha o que pensar. Pense no que é puro, no que é verdadeiro, no que é amável, naquilo que tem boa fama, porque é exatamente em cima dessas atitudes, dessas práticas, mais e mais você está próximo do Senhor também. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te guarde em tudo que você fizer na sua vida e que ele direcione os seus passos em nome do Senhor Jesus. Um abraço, que Deus abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Beijo! Tchau, tchau!